Bom, acho que foi. Vamos lá, galera. Então, a ideia aqui, tá, é ser bem um papo mesmo. Eu trouxe alguns estudos e alguns insights aí sobre o UX, CX e outros termos aí que a galera está utilizando. Trouxe um pouco mais específico aí, falando um pouquinho da jornada do cliente, para a gente entender aí quais são os touch points e como é que a gente pode melhorar a experiência em cada ponto. E só para fazer um breve relato aí, meu nome é Denilson Silva, né? Eu estou como Head de Design aqui da parte de produto da Conexa. E um dos principais desafios aqui é a gente realmente, né, criar essa cultura e avançar com a parte tanto de Design Ops quanto de Design System, de criar realmente uma cultura focada no mindset de design, né? E aonde entra o CX nisso, né? Entra em tudo. Assim como a gente, né, de UX trabalha aí na parte de tentar entender e melhorar a experiência do usuário nas interações, o CX tem esse ponto de contato que é justamente alinhar todas as vertentes aonde a gente tem contato direto ou indireto com o usuário, tá bom? Vamos avançando um pouquinho, lembrando que é mais um bate-papo, então quando vocês quiserem me perguntar, enfim, tem uma parte no final de perguntas, mas se no meio quiser interagir, fazer alguma coisa, está totalmente solto, tá bom? Trazendo um pouco aqui do que é, né? Qual que é o nosso foco. Então, a gente vai falar um pouco mais de jornada, né, do cliente, mas eu trouxe outros insights para a gente entender o que é essa parte de CX, qual que é a diferença para o CS e para o UX, esse monte de sigla aí que a galera está botando e que vai começar a fazer um pouco mais de sentido para vocês. Se não fizer, a gente vai avançando cada vez mais, tá? Lembrando sempre que, não existe uma verdade, tá? E sim alguns caminhos possíveis. Então, o que eu trouxe para vocês é um pouco da visão de designer, da versão de UX, do que é essa área e como é que a gente pode interagir e melhorar o produto em cima disso, tá bom? A pergunta mais clássica que eu escuto é: experiência do usuário, experiência do cliente, são diferentes? Alguém sabe essa resposta? Alguém chuta alguma coisa aí? Quero interação, galera. A Eu Adri tá não vou olhando aí. responder. Ah, Vou deixar o droga. time. Eu também queria ouvir da galera. Show de bola. Bom, vamos lá. Eu vou responder, tá? Um pouquinho do que eu imagino aqui, do que seja uma das respostas. Cara, sim e não, tá? Então, vocês vão ver ao longo da apresentação que isso não é uma coisa tão clara, tão explícita. Tem áreas de momentos que o UX entra, tem outras áreas que o CX entra, mas é muito importante a gente estabelecer os touch points, tá? E aí eu trouxe só para a gente entender o que é a definição de UX pelo Nielsen Norman Group, tá? Que hoje é o maior grupo, né? Quem criou o termo UX foi o Don Norman em 2009, na época ele fazia consultoria para a Apple, e ele cunhou esse termo, e a base dele, que ele definiu, é tipo a experiência do usuário, né? E todos os aspectos de interação que uma pessoa pode ter com a empresa, serviço ou produto, tá bom? Então, essa é a definição feita por Don Norman de UX. E a gente tem uma definição também aí do CX, né? E o CX tem essa parte, né, de cuidar mais do relacionamento do negócio e esse time que faz os contatos com o cliente, né, e tem que escutar atentamente cada uma dessas necessidades, propõe melhorias na solução da empresa. Então a gente tem aí o UX olhando principalmente para as interações e a gente tem o CX olhando principalmente para o modo relacional do negócio e cliente e com isso propondo algumas melhorias aí para a empresa, tá? Um outro ponto que eu coloquei aí embaixo, né? Uma das definições aí pelo Nielsen Norman Group é a experiência do cliente, né? O CX é um termo comumente utilizado para definir UX por longo período de tempo, ou seja, uma definição muito longa de várias interações vão gerar uma interação relacional com o negócio. Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? E aí eu trago algum ponto importante, que é assim, uma das coisas que a gente tem que lembrar, independente da sigla, o mais importante que precisa ser lembrado e exaltado a gente tem vários tipos de experiência, tá? Cada uma é igualmente importante para fornecer uma boa experiência para o usuário. Então, independente da nomenclatura, o foco das áreas sempre vai ser fornecer uma boa experiência aos usuários, uma experiência única, tá bom? E aí eu trouxe para vocês aqui um pouco desse estudo da gente conseguir diferenciar um pouquinho das coisas e entender os escopos e por que é importante a gente ter escopos variados aí, tá?
Então, alguns estudos tratam esse relacionamento entre a pessoa, a empresa, ao longo da vida, né, ao longo dos processos. Eles definiram basicamente 3 níveis diferentes dessa interação, desse relacionamento, tá? O primeiro nível é o nível de interação. O segundo nível é um nível de jornada, que é aqui onde a gente vai se aprofundar um pouco mais e avançar um pouco mais nesse tópico específico desse nosso meeting, tá? E o terceiro nível é um nível de relacionamento, tá? Isso não é ele é uma escala, mas, por exemplo, assim, tem empresas que fazem um nível de interação muito bom, não olham tanto para o nível de jornada e talvez olhem um pouco mais para o nível de relacionamento. Eu vou passar por cada um desses níveis e focando um pouquinho mais na jornada só para vocês entenderem. O primeiro nível, que é esse nível de interação, é o nível onde a gente entende que tem um pouco mais de foco em UX, tá? Que ele se preocupa em projetar experiências e interações que um usuário tem com a empresa para realizar uma tarefa, para resolver um problema específico, tá? A maioria dos designers de UX trabalham no nível de interação, mas isso não significa que ele só trabalhe com isso, tá? Tem um livrinho lá atrás, que é o Design do Dia a Dia, que começou com essa nomenclatura, que é um livro do Don Norman, que ele fala que o UX está relacionado a gente entender toda a experiência, né? Então, não só de um touchpoint específico, mas também como é que a gente vai entender quando eu vou num restaurante, né? A cadeira que eu sento, se é confortável, o cheiro do ambiente, o atendimento do cliente, tudo isso vai me gerar experiência. E lá atrás estava dito que o UX ia cuidar um pouco disso, tá? Hoje, esses outros touchpoints está mais direcionado à parte de CX, tá? E o UX começou a olhar um pouco mais para esse ponto fundamental, que é um ponto de interação, tá bom? E aí tem alguns exemplos aqui de interações que eu trouxe, que é tipo um recebimento do suporte telefônico, né? Ele é um nível de interação, né? Quando você saca um dinheiro no banco, ficando lá no caixa eletrônico, ele é um nível de interação, né? Quando você vai ativar reclamação, responder um form, ele é um nível de interação. E aí, quando a gente tem vários níveis de interações, a gente tem a jornada, que é o que a gente vai ver no próximo tópico, tá? E cada uma dessas interações tem uma experiência específica, tá? E uma pequena parte do relacionamento entre o cliente e a empresa. Então, é muito importante a gente olhar para os níveis de interações e mapear os níveis de jornada, tá? Até aqui, alguma dúvida, pessoal? Alguma coisa que vocês querem pontuar? Não. Por mim, tranquilo. Show, vamos seguir. Legal, Beni. Boa, Só posso trazer uma curiosidade? Claro, vamos lá. Para a galera. Eu sempre gosto de destacar sobre os tipos de clientes, porque quando a gente fala cliente, nós imaginamos aquela única pessoa que comprou e usou o produto. Mas o financeiro que contratou é um tipo de cliente. Por exemplo, o CS que está usando o software, vamos supor que é um software de CRM, é um outro tipo de cliente, né? Então, assim, dentro de uma mesma empresa, no nosso caso, a gente tem 2 a 3 tipos de clientes. Tem aquele que contrata, aquele que usa e aquele que monitora o relacionamento. E a nossa sensibilidade como profissional da área de gestão de relacionamento é olhar para todas as pontas, e não só para aquela frente do consumidor, que é um dos tipos de clientes que consomem, né? Quando você traz essa questão de nível de interação, do contato, isso também entra muito em jogo, né, Denis? Boa. É isso aí, Douglas. Tanto é que estudos novos aí, né, isso que você trouxe é até bem recente, tá? A gente está deixando, tá? Tem uma tendência de a gente está deixando em começar a colocar essas pessoas como personas e começar a trabalhar como público primário, secundário e terciário, tá? Sendo que público primário é aquele que usufrui do produto, público secundário é aquele que, por exemplo, quando eu compro um brinquedo, né, para o meu filho, eu sou um público secundário. Eu não vou estar utilizando aquele produto, meu filho vai estar utilizando aquele produto. Ele é o primário, eu sou o secundário. E o terciário é que está por trás de com quem faz todos esses produtos, stakeholders, enfim. Então, existem estudos que estão caminhando um pouco para isso. Esse ponto que você levantou é muito importante, né? Que fazem toda parte da cadeia aí, não só de clientes, mas de interação com a nossa marca, tá? Então, muito bom esse ponto, Douglas. E se vocês quiserem avançar, tá, galera? Enfim, a gente está com um tempo meio curto, mas se vocês quiserem avançar, estudem sobre públicos primários, secundários e terciários, tá? Tem bem esse tom que o Douglas trouxe, muito legal. E aí a gente vai para um segundo nível de interação, que é o que a gente vai se aprofundar um pouco mais, que é o nível de jornada, tá? Então, o cliente ele vai ter um processo de ponta a ponta, né? Então, ele vai passar por vários touchpoints aí, onde ele precisa resolver problemas pontuais, tá?
Eu trouxe um exemplo aqui, que é um exemplo até que está no Nielsen Norman Group, até se vocês quiserem entrar, é um site muito bacana, tá? Sempre tem artigos, vídeos, enfim, é um site bem atual para a gente ter esses insights de como é que a gente trabalha a experiência como um todo, tá? E nesse exemplo, a experiência do usuário de preencher uma solicitação de seguro online, né? É apenas uma experiência de nível de interação. Então, o primeiro passo aqui é um nível de interação. Só que depois ele tem uma série de interações relacionadas, né, que elas continuam a experiência dele receber, enfim, ele abriu um sinistro, ele precisa receber o cheque desse seguro. Então, ao decorrer desses touch points, ele vai completar uma jornada. Então, cada interação tem um problema para ser resolvido e esses problemas sendo resolvidos no final, a gente tem aí o cheque, né, o pagamento sendo entregue, que seria o final dessa jornada. O problema que ele teve, foi roubado, foi assaltado, precisa ter aí um seguro, vai fazer o preenchimento da papelada, vai ligar para dar entrada nas ações, vai talvez preencher um formulário online, vai ter uma assinatura digital, até ele conseguir receber aí o pagamento disso, tá? Esse processo pode usar vários dispositivos e vários canais, tá, galera? Então, a gente não está limitado a, por exemplo, o cara vai ter que resolver todos os problemas da vida dele no mobile, por exemplo. Ele pode ter interações de desktop, de aplicativo, de loja física, de e-mail, de chat, enfim, de qualquer outro tipo de interação. E é isso que é importante a gente mapear. Não só mapear, talvez, o que a gente consegue elencar como problemas superficiais, que a gente chama, tá? De resolver a interação específica, mas sim pensar na jornada como um todo, tá? Então, basicamente, a jornada é basicamente a junção de vários tipos de níveis de interação, tá? Que é o nível 1. E aqui eu vou me aprofundar um pouco mais, vou falar para vocês quais são os desafios, né, que inclui essa jornada. E aí, um dos desafios principais que a maioria das marcas encontra é como é que a gente entrega essa mensagem de maneira consistente em todos os canais de interação, né? Como é que eu mantenho o meu tom de voz dentro de um chat, dentro de um e-mail, dentro das nuances do aplicativo, do desktop, ou até de um atendimento do meu médico, tá? Falando exclusivamente aqui do Conexa ou do iMedicina também, tá bom? Como é que a gente mantém isso tudo alinhado? Então, esse é um desafio, né? A criação de transições entre os canais. Como é que eu mando um e-mail para ele falando que ele tem que baixar um app para ele fazer o primeiro atendimento dele? Como é que esse tom de voz, essa migração é feita de uma maneira mais suave, né? Uma transição onde a gente quase não sinta que a gente está navegando em diversos pontos de contato, tá? E aí também oferecer uma aparência, essa sensação, coesões todas de interação também é um desafio. Aqui na parte do design, um dos produtos que a gente tem aqui é o Design System, que é tentar manter essa coerência, tá, dentro do tom de voz, da hierarquia, dos componentes visualmente, para a gente ter uma consistência visual e verbal mais acirrada, mas não é só isso, depende muito dos pontos de contato que esse nosso usuário cliente vai estar fazendo a interação, tá bom? E é extremamente importante também essa integração estar com back-end, front-end, enfim, todos os canais efetivamente tentando facilitar e otimizar essa experiência, tá? E isso é olhar como um todo, não é olhar só o fragmento, a gente conseguir olhar a percepção em todos os touch points, tá? Por isso que o trabalho de CX é tão importante. E aí, né, as organizações devem criar estratégias omnichannel, né? Acho que o omnichannel já está bem batido, já tem sido muito falado, que é onde a gente coloca todos os, né, colocar o usuário no centro e ele pode escolher por onde ele quer, que canal que ele quer interagir, que canal que ele vai escolher, e ele vai ter a mesma experiência em todos os pontos de contato, tá bom? Então, os clientes estão se tornando cada vez mais sofisticados, porque muitas marcas já trabalham com esse sistema de CX, de Omnichannel. Então, quando a gente acaba não tendo esse approach, acaba não pensando nisso, a gente acaba ficando um pouco para trás, tá? É o caso do Nubank, é o caso da Loft, caso do Quinto Andar, que são empresas que tentam olhar muito bem esses pontos de contato, tá? Uma das coisas que eu queria trazer, enfim, eu estava relembrando lá, acabei de ler mais uma vez o livro lá do Elon Musk, é onde ele fala desse caso da Tesla, né? Que a Tesla preferiu fazer a venda ou numa loja, tipo uma Apple Store da vida, então ele tinha só a loja dele, ou você comprava online, né? Ele não queria deixar, enfim, outras autorizadas ou nem outro ponto de venda, porque ele queria saber a experiência, ele queria estar controlando a experiência do usuário
tanto no ambiente online quanto no ambiente físico, né? E se você terceiriza isso, isso fica muito difícil de você conseguir ter as suas rédeas ali, né, para conseguir conciliar e ter as métricas de touchpoint nesses outros canais. Então, só trazendo alguns exemplos para vocês, tá? E por esse motivo, as organizações devem expandir o escopo de esforço dentro do UX para abordar todas as jornadas do cliente. Então, não existe uma área, né? Não existe uma área de CX, por exemplo. Normalmente o CX ele navega pela empresa toda, porque ele tem que ter a percepção como um todo de um produto para promover essas experiências aí com todos os usuários, tá? Até aqui tudo bem, pessoal? Tranquilo. Tudo certo. Aí, galera, eu trouxe para vocês como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente consegue mapear algumas coisas e como é que a gente traz esse nível de jornada mais para o nosso dia a dia, né? Então, existem alguns estudos aí, tá? Um deles é o desenho da persona e proto-persona. Alguém sabe a diferença de persona e proto-persona? Alguém se arrisca? Vamos lá, vou dar o chute, hein? Boa, amiguinho. Acho que persona tem todo um processo estruturado, né, para você poder construí-la, enfim, entrevistas sequenciadas. Eu posso pegar outras fontes de dados ali. No geral, eu posso fazer um processo como Affinity Map, notar padrões para poder dar relevância estatística ao processo e, a partir daí, eu personificar o padrão de um comportamento de um target. A proto-persona, vamos lá, agora é a parte do chute. Eu acho que está mais perto de um arquétipo, não é isso? Você tomar a decisão com menos fontes de dados e fazer um processo que você topa errar mais, um pouco mais do ponto de vista estatístico, porém, enfim, em algumas situações é válido. Tá? Geralmente quando eu preciso de velocidade, enfim, quando o risco de errar está valendo. Então, enfim, Show. Isso aí Boa, agora Miguel. fala o que é de verdade, cara. Cara, você tá muito bom de chute, viu? Agora... E é exatamente isso, cara. Então, a persona é quando a gente consegue, como o Miguel falou, né, fazer um estudo mais aprofundado, fazer uma pesquisa, né, o Affinity Map, enfim, fazer toda essa estrutura para a gente realmente definir essa persona com base em estudo, em dados, né, em entrevistas. E a proto-persona eu preciso ter velocidade, né, para desenvolver, enfim, para avançar na pesquisa, mas eu não tenho, talvez, esse time. Então, é como se fosse isso que o Miguel falou, a gente estima que a pessoa tem essas preocupações, né, e tem essas dores, enfim, as potenciais soluções que a gente pode definir para ela, e com esse modelo que a gente cria, que é um modelo, que aí é um modelo, né, uma hipótese, a gente levanta várias hipóteses aqui, sem essa validação, mas em alguns casos ela é válida para a gente seguir, porque a gente conseguiu desenhar um perfil e depois a gente vai validar esse perfil. Então, a diferença é justamente essa. Na persona, ela já está validada, já está estudada, e na proto são hipóteses que eu acho que essas pessoas vão sentir e vão agir dessa maneira, tá? Muito bom, Miguel. A proto-persona é a persona do startupeiro, né? E a persona de verdade é a persona do Denilson, do Everton, do Vitor. Boa. Pode ser, mas vamos juntar para ser toda uma persona só. As duas são válidas, tá, galera? Não existe um braço certo e um errado aqui. Para onde a gente quiser e achar que é necessário, a gente pode ir com a proto, mas o ideal é que em algum momento a gente valide essa proto e ela vire uma persona realmente onde a gente vai trabalhar os aspectos de pensar nas soluções para os problemas dela, tá bom? Alguns pontos importantes da gente trazer na persona basicamente nesse escopo aqui, idade, ocupação, estado civil, filhos, onde mora, para a gente desenhar aí uma parte mais estruturada, né, de geolocalização, de ver onde é que essa galera está, o que ela faz, como ela faz, quais são as preocupações dela no dia a dia. Outro ponto importante, esse aqui é uma persona que eu trouxe básica, tá? Tem outros estudos aí, tem outro Canvas que vão mostrar diferentes tipos com outras abordagens, mas aqui é só para a gente ter uma ideia. E aí, comportamentos e ações, né? Como é que essa pessoa age, que costume que ela tem, o que ela costuma, né, praticar, que dúvida que ela tem, como ela tira essa dúvida. As dores, então, por ela ser mãe, aí a gente já tem algumas suposições aí que, cara, tem medo do filho contrair doenças, né? Ela se sente frustrada quando não sabe que tipo de doença que o filho tem, gasta muito tempo para realizar agendamentos, enfim, conseguir ir ao médico é uma dificuldade, por ela ter uma ocupação, né, ser arquiteta, então, conseguir marcar, né,
essa consulta e acompanhar o filho, normalmente é bem difícil para ela, tá? Eu estou elencando aqui porque a gente vai evoluir um pouco nessa persona em jornadas e outros temas também, tá bom? E aí a gente tem algumas possíveis soluções para ela, né? Puta, vamos talvez oferecer uma consulta online, mostrar a possibilidade de doença de acordo com os sintomas, incluir agendamento de consulta online, possibilidade de avaliar as opiniões sobre alguns médicos. Então, a gente começa a levantar algumas possíveis soluções, tá? E aí, seguindo, não sei se vocês estão conseguindo ler mais ou menos aqui, esse aqui fica um pouco pequeno. Eu consigo aqui, para a gente passar depois para o time, né? Então, depois eu tento dar um zoomzinho aqui para a gente avançar, porque agora está travadinho. Mas essa apresentação vai para vocês, tá? E aí eu vou passando ponto a ponto aqui. Então, depois que a gente definir um pouco dessa persona, a gente vai pensar e mapear essa jornada. Manda. Pode falar. Eu tenho uma pergunta. Como que você considera o processo de validação ideal da protopersona para convertê-la em persona? Como que você considera esse processo de validação ideal? Assim? Boa. Cara, tem alguns processos, tá? Tem alguns processos que a gente pode fazer para ter essa validação, né? Dentro deles estão entrevistas com leque de usuários aí, que normalmente a gente fala que o mínimo número de entrevistas para a gente ter uma validação aí são de 5 a 10 pessoas, né? 5 é o número mágico, tá, galera? A gente fala que o que você consegue ter de atributos de entrevistas e de pesquisa quantitativa e qualitativa vai ter uma variação muito pouca depois que você entrevista 5 ou faz essa entrevista com um pouco mais de 5 pessoas, tá? Então, de 5 a 10 é o número mágico. Então, a gente tem diversas metodologias para aplicar, tá? Acho que foi o Heitor que perguntou, né? Tem algumas metodologias que a gente pode aplicar, mas a principal que eu vejo na definição é realmente entrevista e teste qualitativo e quantitativo para a gente validar o que a gente precisa nessas hipóteses que a gente levantou na protopersona. Então, criei um cenário ideal, eu já tenho as perguntas para validar esse cenário ideal. Então, parto para a entrevista, parto com afinidades que esse cara tem, parto com pesquisa quantitativa e qualitativa para validar esses meus pontos que eu elenquei como sendo os principais, tá? Depois dessas entrevistas, dessa validação, aí eu consigo ter o ok para ver se essa persona realmente tem um fit com o que eu desenhei na proto e, normalmente, a gente faz alguns ajustes, tá? Isso aqui é uma variável e essas personas, ela também não é finalizei, putz, acabei com a Luciana Paz aqui, que é uma mãe preocupada arquiteta, finalizei essa persona, coloquei numa caixinha, acabou. Isso tem que ser revisto, isso tem que ser atualizado, né? Os problemas que a gente tinha no ano passado, né, em dezembro, com certeza não são os problemas que a gente tem hoje. Então, a gente precisa sempre estar olhando e revisitando essas personas e atualizando esses perfis, tá bom? Beleza, tranquilo. Obrigado. Boa, Heitor. E aí a gente vai para um segundo passo, que é mapear essa jornada, tá? Aqui eu continuei com essa mãe, né, com a Luciana Paz, e coloquei aqui, né, na primeira linha a gente tem necessidade de procurar um bom pediatra, insegurança com o diagnóstico e desejo do filho se curar. Dentro desses 3 aspectos, ela vai passar por alguns estágios, tá, galera? E isso aqui é uma formulazinha também, um canvazinhos que a gente tem para conseguir fazer essa jornada. Dentro desses estágios, o que a gente conseguiu descobrir aqui, tá? Ela precisa descobrir que o filho está doente, então o primeiro estágio putz, ele tá meio abatido, ele está demonstrando alguns sintomas, então, filho está doente. Qual que é o próximo passo dela? Preciso agendar uma consulta. Aí ela tem o atendimento, o retorno, medicamento e, no final, a resolução do problema, tá? Mas antes de mapear esses estágios de touchpoints, que normalmente a gente faz, né? Porque o usuário entrou na plataforma, se ele clicou em agendar, ele foi para tal, se ele parou ali o agendamento, ele teve um problema, não conseguiu agendar, ou ele sai do aplicativo, ou ele vai ligar para o meu saque, ele vai entrar no N1. Então, o primeiro passo é mapear isso, tá? Dentro desse nosso exemplo, a gente elencou esses estágios. E quando a gente elenca esses estágios, esses touchpoints, o que é importante a gente saber em cada estágio? O que a pessoa faz, né? O que essa pessoa faz em cada estágio? Então, vou colocar no primeiro, né? Descobrir que o filho está doente. Cara, o primeiro passo que a mãe faz, normalmente, é olhar os sintomas na internet, tentar tirar dúvidas com algum pediatra, algumas mães, outras pessoas aí, para ver se já teve, se o filho já apresentou esses sintomas, e aí, enfim, ela tem esse primeiro, o que ela faz primeiro é fazer essa pesquisa, tá? O segundo passo é o que ele pensa. O que ele pensa quando ele está tentando ali descobrir o que o filho tem? Puta, será que é grave? Será que não é?
Será que eu vou para o hospital, cara? Puta, a Covid tá pegando aí, será que eu vou para o hospital, será que eu não vou? E aí, não sei o que eu faço. Então, ela começa a pensar essas coisas. E o que ela sente? Puta, ela sente medo, sente aflição, sente preocupação. Com isso, a gente tem um último ponto aí, que é quais são as oportunidades que a gente tem ao longo desse cenário, desse estágio, desse touchpoint específico que ela está passando. Então, a gente consegue mapear algumas oportunidades a partir disso. Então, galera, quando vocês forem mapear essa jornada, né, do cliente, é legal você sempre ter isso em mente, tá? O que ele faz quando ele está sentindo tal coisa, o que ele pensa e o que ele sente, em cada estágio, tá bom? Então, esse é um exemplo, e aí quando a gente for passar para vocês, vocês podem olhar um pouco mais afinco isso aqui. Posso passar? Vocês têm alguma dúvida com relação a esse mapeamento, esse canvazinhos aqui? Nessa fase, a gente já consegue identificar aquele sentimento enfim, começar a questionar o que ele sente em cada uma. Você colocou aí o que sente mesmo nessa terceira etapa, mas a gente precisa fazer algumas perguntas antes, fazer algumas entrevistas para entender isso melhor, ou a gente já pode levantar essas hipóteses e confirmar depois? Boa. Isso tudo, galera, tá? Normalmente nas startups nasce como uma hipótese, tá? Eu acho que ele vai fazer isso, eu acho que ele pensa isso, eu acho que ele sente isso. Mas esse é o norte, porque uma das coisas mais complicadas da gente começar a identificar é preciso fazer uma pesquisa com o cliente. Beleza. O que eu preciso saber dessa pesquisa? Muitas pessoas já vão direto na fase, cara, vamos escolher algumas perguntas, sem antes saber o que eu realmente preciso saber em cada ponto, né? Então, começa por hipóteses e ao longo que você vai rodando isso aqui, beleza, rodei aí a primeira etapa da jornada onde a gente identificou alguns pontos. Vamos validar isso? Então, galera do atendimento, eu preciso saber, né, se realmente as mães, quando tem aí um estado do filho aí que está um pouco mais demonstrando alguns sintomas de doença, elas realmente pesquisam na internet? Vamos perguntar, vamos rodar uma pesquisa, ou quando alguém ligar, vamos fazer essa entrevista, enfim, com os clientes, né? E o que ele pensa nessa hora, né? Puta, será realmente que ele acha que é grave? Será que ele vai ter medo do Covid? Não tem? Então, a gente começa a levantar hipóteses aqui que vai gerar perguntas, eu chamo de perguntas que a gente vai conseguir melhorar o nosso resultado e validar as nossas hipóteses. Então, sem isso aqui, a gente vai fazer uma pesquisa de achismo. Com isso, já vai ser um pouco mais direcionada. Ou a nossa hipótese vai estar certa e a gente vai perseverar com essa hipótese, ou ela vai estar totalmente errada e a gente vai pivotar essa hipótese e vai colocar o que realmente a gente encontrou na pesquisa, tá? Feito. As hipóteses aí de novo, né? Olha elas aí. Mais alguém, pessoal? Posso seguir? Pode ir lá, pode ir lá. Show. E aí eu trouxe mais uma, né? A gente tem vários frameworks, vários modelos, várias metodologias. Eu trouxe para vocês algumas aqui, só para vocês saberem como é que a gente pode lidar com essas situações e montar algum trabalho, tá? Então, pensando nessa mesma persona, nessa mesma jornada, a gente tem aí o Pixar Storytelling, né? Que é um frameworkzinho com algumas perguntas principais, um roteirinho que a gente fala, né? Para como é que a gente cria uma história dessa pessoa e como é que essa história me ajuda a resolver o problema dela, tá? Os pontos principais são esses que estão em negrito, então, era uma vez, todos os dias, um certo dia, por causa disso, até que finalmente. É rapidinho, só para vocês entenderem, tá? Era uma vez a Luciana, arquiteta, casada, tem um filho de 1 ano e costuma curtir a família nos finais de semana. Todos os dias ela deixa seu filho na creche antes de ir para o trabalho. Um certo dia, antes de ir para a creche, ela percebeu que seu filho Davi estava doente. Aflita, Luciana não sabia o que fazer. Ela tinha medo de levá-lo ao pronto atendimento, pois sabia que havia risco de contrair uma doença ainda pior. Por causa disso, pesquisou na internet na tentativa de descobrir qual doença ele tinha e até procurou dividir suas dores e tirar dúvidas com outros pais do grupo no Facebook. Porém, apareceram tantos resultados que a deixou com mais medo. Por causa disso, ela acabou encontrando um aplicativo que realizava consultas online à distância, podendo esta ser agendada ou realizada de forma imediata para esclarecer suas dúvidas. Até que finalmente Luciana conseguiu ser atendida por um médico na mesma noite, seguiu suas recomendações e em poucos dias seu filho estava curado. Isso aqui é um cenário, tá, pessoal? Normalmente a gente cria essa história
para direcionar alguns touch points e ver se realmente faz sentido no cotidiano do nossa persona, tá? Normalmente a gente faz esse Pixar Storytelling quando a gente quer talvez ter uma validação dos pontos que a gente levantou acima, né? Se essa história fizer sentido, né, e estiver casando com a nossa persona e com a nossa jornada pré-definida, quer dizer que a gente pode avançar e a gente tem outros caminhos aqui, tá bom? Alguma dúvida sobre Pixar Storytelling? Perfeito. Não, tranquilo. Show. E aí, legal. E aí a gente vai encaminhando um pouco, beleza, levantei todos os pontos, cara, já tô com um monte de coisa aqui, como é que eu encaminho isso para uma resolução de problema, né? O que eu fiz até agora foi mapear diversos tipos de problemas e ter várias hipóteses. E aí, como é que o que ajuda a gente a criar novas hipóteses para resolver esse tipo de problema, tá? A gente usa muito aqui, né, que até, enfim, no Design Sprint, né, o livro lá, o Miguel vai lembrar o autor. Qual que é o nome do autor, Miguel? Jake? Jake Knapp, John Zeratsky. Isso. Então tem essa técnica no livro, né, que eles usam bastante lá no Google, que é o How Might Why, e na tradução ficou como nós poderíamos. Então, levantando essas diversas hipóteses, cara, como é que a gente pode ajudar a tirar dúvidas com pediatras, né? Como eu posso tornar o atendimento acessível financeiro a todos, né? Como nós poderíamos ajudar os pais a encontrar boas recomendações de pediatra. Então, com isso a gente vai começando a levantar esses questionamentos, essas dúvidas, e isso vai ajudar a gente a resolver os problemas específicos de cada nível de interação, fazendo parte da jornada. Tá vendo como esses dois itens aí começaram a se falar, começaram a ter uma sinergia um com o outro, e a gente começa a ver por que o primeiro nível de interação é importante e por que mapear diversos níveis de interações para criar uma experiência na jornada única para o usuário, uma experiência que seja realmente agradável, é importante como um todo. Então, eu trouxe para vocês esses itens, tá, de específico de jornada, e aí vou caminhar para o terceiro nível, que é um nível de relacionamento, tá? Alguém quer falar alguma coisa de jornada para fechar? Alguma conclusão aí que vocês querem ter? Ô, Deni, depois se você puder continuar uns 5 minutinhos só para tirar umas dúvidas e a gente trocar uma experiência rapidinho. Claro. Não sei como que tá a sua agenda, pode ser? Claro, vamos sim, Douglas. Beleza. É porque são bem específicas, tá? E demanda um pouquinho, mas a gente se fala aí na sequência. Vamos sim. E aí a gente tem, né, dentro desses estudos da Nielsen Norman Group, que é o terceiro nível, que é o nível de relacionamento, tá? Que aqui, em vez da gente, né, a qualidade de uma interação ou jornada, ela chega num outro nível, né? A gente chama que é um nível holístico aí, de não só se preocupar com isso, mas sim com todas as jornadas entre a pessoa e a empresa, né? Então, eu começo a me preocupar com as diversas jornadas que meu cliente, né, que meu usuário vai ter ao longo do tempo e ao longo do LTV dele da empresa, tá? Junto com a empresa. Então, a experiência combinada de pesquisa, compra, né, usar um produto, receber o produto, né, e aí depois a gente tem o suporte desse produto, como é que ele vai se comportar numa plataforma, como é que eu vou receber um feedback, como é que eu vou receber as dúvidas, né, como é que talvez eu tenha que fazer uma troca desse produto. Então, a jornada como um todo, as várias jornadas que o cara pode ter, esse é um nível de relacionamento. E quem usou muito, tá, galera? Voltando lá ao nível do Elon Musk, também foi a Tesla. Ela bebeu muito disso aqui. No primeiro carro, né, que eles soltaram, tinha alguns problemas de recall. Então, esses problemas de recall eram muito mal vistos para o mercado, porque eles já tinham atrasado a entrega do primeiro carro e tudo mais. E aí, como é que eles trataram esse problema? Putz, cara, eles falaram, vamos resolver o problema com maestria. Eu vou ligar para o cara, agendar um melhor horário, eu vou mandar o meu time buscar esse carro, levar esse carro. Enquanto eu estiver cuidando desse carro, vai ter outro carro para o meu cliente utilizar nesse dia a dia. Vou levar ele para a fábrica, fazer todo o recall, fazer todos os ajustes, depois eu devolvo esse carro com até melhorias para esse cliente, tá? Então, de uma falha, de uma coisa que eles estavam se preocupando e a mídia estava martelando muito em cima, eles criaram uma experiência única. Porque o cara ter um carro novo, ter toda uma assessoria, ter todo um reporte, os caras ligavam para ele diariamente, falando como é que está o status do carro. Tudo isso ajuda a gente a ter um relacionamento, e não é só um relacionamento transacional, né? É um relacionamento, cara, você é meu cliente, né? A Apple usa muito disso, enfim,
outros tantos players aí estão bem avançados nessa etapa de ter não só uma jornada mapeada, um fluxo mapeado, uma interação mapeada, mas ter um relacionamento onde a gente consegue identificar todos os gaps, né, todos os pontos positivos e todos os pontos negativos na interação com o cliente, tá? Alguém tem alguma dúvida específica do relacionamento, pessoal? Eu tenho uma dúvida, eu não quero estender muito, até porque a gente já passou do seu horário aí, né, Dê? Mas quando a gente lança um produto, lança um sistema, a gente tende a ter um MVP, né? Ter ali o mais simples possível e para conseguir alcançar aí de uma forma mais rápida o número de pessoas, que é uma característica de uma startup, né? Ser escalável. A gente tem no relacionamento um desafio que é ser omnichannel. Então, ter aí diversos canais para coletar dados e para que o cliente também tenha acesso a uma ligação, se ele quiser, a um e-mail, a um WhatsApp. Tendo esses dois pontos aqui, de ser o mais simples possível e tentar também ser um omnichannel e alcançar aí diferentes públicos. Como que você vê como você vê a possibilidade de unir isso num Conexa Clinic, por exemplo, que a gente está lançando, a gente tem 2 canais, poderíamos ter mais para atingir esse objetivo aí de omnichannel, mas o produto também tem um objetivo de ser o mais simples possível nessa primeira etapa. Como que você enxerga isso? Boa, Adri. Não existe fórmula mágica, tá? O que a gente trabalha normalmente é com alguns cenários. O que eu já vi com experiência de mercado, tá? Normalmente a gente faz o teste com um público um pouco mais fechado, né? Então esse nosso MVP, ele é um MVP controlado, onde a gente tem metas aí, por exemplo, cara, eu preciso fazer esse teste com essa interação específica com um público, sei lá, de 1.000 médicos focados, sei lá, em clínico geral, por exemplo, 1.000 médicos clínico geral. Então eu vou fazer esse teste e todas essas interações com esse público específico, tá? Isso vai fazer com que eu tenha mais tração e mais velocidade para testar as coisas, né? Porque a gente precisa fazer o teste antes de conseguir escalar. E nesse teste eu posso ter alguns níveis de interações, né? A gente pode ter, por exemplo, o approach do cara receber um e-mail, receber um anúncio via Google, via Facebook, e aí desse anúncio ele conseguir fazer o primeiro cadastro. Depois desse primeiro cadastro ele precisa fazer uma primeira consulta. Então eu consigo controlar esse MVP. E você vê, só aqui eu já citei 3 canais diferentes. A gente tem mídia paga, né, Google, Facebook, a gente tem e-mail, a gente tem o cadastro do cara na nossa plataforma. Então, a gente tem que começar a mapear cada ponto desse para um público específico. Depois que eu testei e melhorei, né, cada ponto de interação desse cara, fazendo uma jornada, aí eu consigo fazer uma escala para abranger um público maior, já com um teste validado, tá? Esse é um cenário que a gente fala que é um cenário ideal, mas nada indica, nada não possibilita fazer talvez 3, 4 grupos. Puta, eu quero fazer um teste específico com 1.000 médicos clínico geral, quero fazer 1.000 médicos psicólogos, quero fazer 1.000 médicos nutricionista, 500. Então, a ideia vamos testar e dentro desse teste vamos tentar tirar o máximo de experiência dos níveis de interação, o máximo de experiência dos níveis de jornada, para no futuro a gente criar um nível de relacionamento, tá? Ótimo. É um pouco parecido com aquela história, né, cara? O Nubank começou com a experiência de passar o cartão e ponto, tá? Pediu o cartão lá numa página, ele chegava na casa, passava o cartão. No início foi super controlado, escutar muito o cliente, ver todas as merdas que aconteciam, mapear cada um desses pontos de interação e gradativamente você evoluindo, né? Então, trazendo um paralelo até para o Clinic, foi quando a gente lançou, a primeira coisa que a gente fez foi dar na mão do Garcês, da Laila, da Isadora, da galera de dentro mesmo e falar, toma, e deixa o cara usar e vai observando ele usar. E só aquilo ali já foi o suficiente para a gente mudar uma porrada de coisa. E assim, gradativamente, a gente foi evoluindo. Agora vamos botar uma base para dentro. Puxou da mídia uma base lá para dentro, agora fecha a porteira, vamos ouvir. O que esses caras têm a dizer? É mais ou menos por aí, né, mestre? Cara, é exatamente isso, né? E isso te dá uma elasticidade, né, cara? Essa primeira etapa que você falou de botar na mão do médico, mesmo sendo um médico de casa, você já vai ver vários gaps e várias oportunidades aí, né?
E aí, quando você faz uma segunda fase, onde você controla um grupo para testar e avançar, cara, você já vai ver que já vai ter outros approaches ali que vão levar a ferramenta a ter muito mais robustez, né? Então, tendo tudo isso mapeado com as métricas que vocês já estão mapeando aí, é fundamental para que a gente consiga construir isso e chegar num nível de relacionamento, mas isso é um pouco mais à frente aí, quando a gente tem algumas jornadas, já tem alguma coisa testada, aí sim a gente consegue ter esse nível de relacionamento mais aflorado, tá? Mas é isso aí. Show, galera. Tenho mais uma conclusãozinha rápida aqui, tá? Só para a gente, estamos encaminhando um pouco para o final, tem só mais 2 slidezinhos aqui, que é conclusão, cara. Então, não importa o termo, né? Se é UX, se é CX, o importante é a gente saber basicamente o que significa e como é que a gente interpreta esses termos, tá? E é importante a gente sempre saber, cara, que o que você compreende dos diferentes âmbitos de experiência, né? E a gente tem que se esforçar para melhorar essa experiência em todos os níveis, né? Seja no nível de interação, de jornada e de relacionamento, tá? E outra coisa que é muito importante, cara, que a gente precisa manter isso consistente, né? Para minimizar os atritos e mal-entendidos. Então, esse esforço, galera, não é um esforço de uma pessoa, de um núcleo, de um squad, de uma tribo. Ele é, como eu coloco aí embaixo, tá? É um mindset da empresa. Então, a empresa precisa participar, a gente precisa estar mais junto nesse dia a dia, nessa troca, para trazer o que os nossos clientes, trazer o que os nossos consumidores estão falando e como é que a gente pode melhorar cada ponto da experiência. É um resumo simples, cara, eu tentei fazer isso numa frase, mas é bem difícil, tá? UX, cara, a gente projeta a experiência, a gente, com base no Discovery, a gente tenta projetar uma ótima experiência aí para o cliente e para o usuário. CX, cuida da jornada como um todo. Então, você vai cuidar para que todos os pontos, né, de interação, todos os pontos de contato, seja uma experiência única, seja uma experiência valorosa para o cliente, tá? E é isso. Perguntas? Porra, irado, cara. Primeiro, tem que comentar que o cara que fez tudo no Figma é muito UX mesmo, cara. Tá tudo aqui, ó. O menino tá tudo aqui, ó. Cara, sensacional. Show. E eu acho que o que eu tenho realmente um pouco mais para dizer, né? Eu falo assim como eu falo para o Marioto que em outra vida eu fui um cara de produto, em outra eu talvez tenha sido um cara de UX e esse resquício, essa paixão veio para essa vida. Só é um pouco impossível, né? Porque são coisas super novas. Então, talvez para o futuro quem saiba. Mas, cara, eu como alguém que já passou muito pela fase de 0 a 1 de startups, uma coisa que nem tudo você consegue implementar no início e mais ainda nem tudo faz sentido no início, numa fase early stage. Só que saber conhecer e principalmente ter a mentalidade, né, o mindset, aí, como o Denilson puxou, são fundamentais ali para você, antes de chamar de CX, UX, seja lá o que for, pensar na experiência, uma experiência foda mesmo para o usuário, porque é isso que traciona produto, né? Isso, principalmente se a gente vai falando de produto B2C, que só cresce de verdade mesmo na base do referral, o produto tem que ser amado para não... Se a gente vai falando de padrões de crescimento tipo Brex, tipo Uber, Airbnb, tipo esses caras que explodiram, né? Então a experiência tá no core deles. E a primeira página do Airbnb de empolgante não tinha nada, mas eles fizeram muito esse papel de escutar o usuário, enfim, e consequentemente evoluindo a experiência, né? Boa. É isso aí, cara. A lição é essa, né? Ouvir, principalmente no começo, ouvir muito, né? Até porque a gente sabe, né? A maioria das grandes hoje, cara, nasceu de uma pivotada, né? Foram com uma ideia para o mercado e aí ouvindo os clientes, ouvindo os usuários, cara, mudaram algumas totalmente de direção, outras só atualizaram a rota ali, mas essa parte é muito importante, né? Como é que a gente promove em todos os pontos de contato uma experiência única. Eu acho que a palavra única, ela é muito ampla, né, cara? E ela quer dizer muita coisa, né? Porque o único é uma vez só, né, cara? Então, o impacto que a Airbnb teve, né, que o Uber teve, que, enfim, o Nubank teve, cara, foi um impacto único em cada área, foi um impacto único em cada área. Como é que a gente vai promover um impacto único dentro da área de saúde, né? A gente tem uma pequena missão aí para fazer. Eu acho que todo mundo está engajado nessa.
E espero ter, enfim, contribuído um pouco aí. É lógico que isso é, cara, muito específico, a gente falou muito mais da jornada aqui do que de qualquer outra coisa, mas esse é um assunto que dá para durar horas. Se vocês precisarem de algum papo, alguma conversa, pode me chamar no Workplace. Meu e-mail é denilson.silva@conexasaude.com.br. Estou sempre aberto aí para a gente trocar ideias e descobrir novas coisas aí, galera. Ô, Ade, obrigada por ter aceitado também o convite. Para quem não sabe, eu chamei ele para uma conversa rápida de 5 minutos. 4 pessoas, foi rapidinho, vai ser É rapidinho, vai ser uma coisa tranquila. E aí ele saiu já com esse convite aqui de colocar aí o primeiro Conex Academy sobre jornada do cliente. A gente tem o desafio agora de rever a nossa jornada, então, com esses insights, com toda essa aula aqui, a gente vai rever a nossa jornada aqui dentro. E com certeza vamos ter algumas novidades aí nos próximos dias. Então, obrigada mais uma vez por ter aceitado e por ter disponibilizado o seu tempo aí. Galera, obrigado vocês aí. Espero ter, enfim, contribuído com algum ponto aí específico. E lembrando que portas abertas sempre, tá? E não existe uma verdade, tá? Se alguém quiser trazer outros pontos, dialogar, enfim, cara, tem vários caminhos possíveis e eu gosto muito de exercitar esses outros caminhos possíveis. Então, porta sempre aberta, Workplace, e-mail, telefone, que vocês precisarem, contem comigo aí. Boa. Saudade demais, Denilson. Muito obrigado. Manda pra gente o conteúdo, que ficou fantástico, por sinal. Boa. Valeu. Porque algumas pessoas do time não conseguiram participar, porque tinha alguns onboardings. Tá. Então, eu acho que você até gravou. Então, se você conseguir mandar a gravação também, vai ficar show. Ainda tá gravando. Pois é. Não parei. Falando, tô assistindo. Tô novo nisso aqui, gente. Vou finalizar a gravação, peraí.